Oi pessoal, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje vai ser sobre como você se diferenciar, como você se destacar, como sair da média e se tornar, na verdade, genial. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa também o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Bom, então vamos lá para o tema do vídeo. Você alguma vez já sentiu vontade de se tornar um verdadeiro expert em alguma coisa? De ter, assim, um domínio máximo em alguma área, seja qual for na sua vida? De se diferenciar, de se destacar, de ser considerado um verdadeiro gênio em alguma coisa. Assim como quando a gente olha para algum atleta e você olha nele aquela super desenvoltura e admira. Bom, eu posso te falar, na verdade eu posso te garantir que você chegar na excelência em qualquer área da sua vida é possível. E na verdade é até simples. Parece meio contraintuitivo, né? A gente pensando, não traz uma sensação que parece ser algo muito difícil, muito custoso, ou que precisa de alguma coisa assim, muito específica para chegar lá? Não é bem assim. A primeira premissa que eu gostaria de trazer para você nesse vídeo, para já mudar de cara a sua concepção sobre isso, é que a excelência, ela é o resultado, ela é consequência de um conjunto de comportamentos simples, porém feitos com constância ao longo do tempo. Então, olha isso. Eu estou dizendo que a excelência é uma consequência, é uma resultante de comportamentos simples, porém feitos com constância ao longo do tempo. O que te chama a atenção nessa colocação? Qual é o elemento, então, que parece que tem muito destaque nessa proposição que eu falei? Você percebe que é o tempo, porque se trata de algo simples, com constância, ao longo do tempo. Vamos entender melhor essa ideia. Para isso, eu quero trazer aqui a referência de um livro muito bacana para explicar todos esses conceitos que eu vou trazer no vídeo de hoje, que é esse livro aqui, A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. A principal frase desse livro, que eu amei quando eu me deparei com ela, diz o seguinte: o sucesso extraordinário é sequencial e não simultâneo. Olha só, ser sequencial volta para aquela ideia que a gente estava falando, alguma coisa constante ao longo do tempo, e não simultâneo. Muitas vezes você já não teve a sensação ou pensou sobre sucesso como se fosse simultâneo, ou seja, alguma coisa muito grande que aconteceu num todo, meio que de uma vez. Mas não é bem assim. Eu gosto de traduzir essa frase para uma frase que eu uso diariamente, que é minha mesmo, que diz assim: o sucesso é um compromisso diário. E guarda essa mesma relação de que é no dia a dia, é na rotina, com pequenas ações, que você chega em grandes feitos. Dentro do livro, ele vai trazer uma analogia muito pertinente, que faz muito sentido para a gente pensar sobre isso, que é a ideia de dominós em queda, em que um dominó, uma pecinha de dominó, sempre consegue derrubar a próxima peça de dominó, sendo ela 50% maior que a primeira. Então, se a gente colocar uma sequência em que toda vez a próxima peça é 50% maior que a anterior, uma vai derrubando a outra. Mas qual que é a lógica desse experimento? Que a gente pode partir de uma pecinha de 5 centímetros e ela poderá derrubar uma peça de um tamanho imensurável. E é imensurável mesmo, porque isso se torna uma PG, uma progressão geométrica. Tem alguns dados que eu acho bem curiosos que ele traz no livro e que ajuda a gente a entender até onde isso poderia chegar. Então vamos pensar numa pecinha de 5 centímetros. A 18ª pecinha dessa sequência seria do tamanho da Torre de Pisa. A 23ª peça dessa sequência seria maior que a Torre Eiffel. A 31ª seria 1.000 metros mais alta do que o Monte Everest. E a 57ª cobriria praticamente a distância da Terra à Lua. Ou seja, qual é a mensagem que esse experimento, que essa analogia traz pra gente? Que alguma coisa, mesmo começando muito pequena, pode chegar a proporções muito grandes, a resultados muito grandes, na verdade.
Essa é a ideia embutida nessa ideia de que o sucesso extraordinário é sequencial. Ele é a soma de pequenas atitudes que vão acontecendo ao longo do tempo. Você percebe como o tempo é importante e como as ações certas no decorrer do tempo importam para que a gente chegue num grande resultado? Tanto que a grande dificuldade das pessoas está onde? Elas param. Ela começa empolgada a fazer alguma coisa e lá pelas tantas, essa sequência de dominós simplesmente é interrompida antes de chegar num grande resultado. Bom, isso definitivamente ajuda a gente a pensar e a quebrar essa ideia de que a gente precisa de grandes feitos, grandes oportunidades e grandes momentos. Você só precisa de um compromisso diário com as pequenas ações que ao longo do tempo te levarão ao seu objetivo final. Resumindo, conseguir resultados extraordinários é praticamente como conseguir criar um efeito dominó na sua vida. Claro que a analogia, ela é bem simples e o nosso comportamento, a nossa vida é muito mais complexo, então nada é tão linear assim. Não é que simplesmente você começa, as coisas vão acontecendo sem nunca se interromper, sem nunca ter uma intempérie, uma dificuldade. Não é isso, mas é realmente sobre a gente lembrar da sequência. Então, por mais que eu tenha uma dificuldade, por mais que eu pare em algum momento, a ideia é a própria concepção de que é possível chegar lá através da repetição. Ou seja, a retomada nesse sentido é muito importante. Com isso também a gente já desmistifica algumas coisas muito importantes que muitas vezes atrapalham as pessoas na busca pelos seus objetivos, que é acreditar, por exemplo, que existe alguma característica de personalidade que determina o sucesso. Claro que alguns traços de personalidade podem favorecer determinados comportamentos, mas o ponto aqui, o ponto realmente interessante, é que todas as habilidades, de qualquer que seja a área que a gente esteja buscando um sucesso notável, se fazem através de comportamentos simples, que a gente realmente pode buscar desenvolver. Eu até trouxe aqui mais um livro, eu sou muito fã de atletas de alta performance e de exemplos da área do esporte. E dessa vez eu trouxe aqui o livro do Michael Jordan, Nunca Deixe de Tentar. Aqui nesse livro ele vai falar de duas coisas que estão bastante relacionadas com isso que a gente está conversando aqui. Uma delas é, ele diz assim, um passo de cada vez. Não consigo imaginar outra forma para alcançar qualquer coisa. Aqui ele vai falar do quanto é possível a gente dividir grandes objetivos em metas de curto prazo. E o segundo aspecto, esse ainda mais relacionado com o tema desse vídeo, é sobre os fundamentos. Ele diz que os fundamentos são com certeza a parte mais crucial para ele ter conseguido o destaque que ele conseguiu na NBA. Tanto que tem uma passagem do livro que ele pergunta assim: será que você seria capaz de arremessar e pontuar mesmo sem estar numa posição de fácil acesso para enterrar a bola? Ou seja, não é uma super habilidade de drible, de correr, ou de algo que seja extremamente favorecido por um talento nato, mas é uma habilidade que pode ser repetidamente praticada. Inclusive, o Oscar Schmidt, ele tem uma fala de que ele não saía de um treino antes de fazer 100 cestas sequenciais. Mesma lógica de fundamentos. Ou seja, se ele fizesse 99 cestas e errasse a última, ele tinha que começar tudo de novo. Ou seja, não se trata então apenas de um traço de personalidade, ou não se trata apenas de ter talento. Claro que talento também colabora para o desenvolvimento dessas habilidades, mas o ponto aqui é, você não depende disso. Senão a gente realmente acaba acreditando que o sucesso está reservado para poucos, quando na verdade ele está majoritariamente vinculado à constância e melhora contínua da qualidade. Claro, também não adianta você só ir lá treinar. Por exemplo, eu dei o exemplo da cesta, né? Inclusive, eu ouvi essa analogia outro dia, achei sensacional, que é o seguinte: se você quiser ficar muito bom em cestas e todos os dias você vai até uma cesta e lança a bola, e lança a bola, e lança a bola, durante um ano, você vai ficar melhor nessa habilidade? Provavelmente. Agora, se você for até a cesta todos os dias, só que para fazer os arremessos você for vendado e também você tiver com algo tapando o seu ouvido que você não possa ouvir, você vai ter a mesma desenvoltura no final de um ano, mesmo tendo ido todos os dias? Não.
E aqui tem um elemento muito importante, que é o feedback e o aprimoramento contínuo. Esse é um exemplo interessante porque ele mostra que quando eu lanço a bola e eu vejo e ouço para onde eu joguei, quanto faltou, eu vou conseguindo naturalmente tentar aprimorar o meu movimento. Só que se eu não vejo e não ouço, eu não tenho feedback. Então esse exemplo é muito importante dentro disso que a gente está conversando aqui, porque não basta constância. Eu preciso de constância na direção certa. Eu preciso ter feedback para aprimoramento contínuo. Lembra que a ideia do dominó é que uma pecinha muito pequena vai derrubando outras progressivamente maiores. Ou seja, há uma mudança qualitativa importante no decorrer dessa caída. Então, não basta eu começar simplesmente fazendo algo simples, que é possível, porém sem aperfeiçoamento. Eu espero muito com esse vídeo ter te provado que seja qual for a área que você gostaria de se destacar, de conseguir realmente um desempenho excepcional, isso é possível. E na verdade, isso até é simples. Vai depender da sua constância. Então eu quero deixar aqui um exercício bem simples. Pense em qual seria esse objetivo no qual você quer melhorar muito. E agora pense em um ou dois comportamentos simples que estão ligados com isso e que te levariam nessa direção. Agora, planeje constância. Quando você faria isso todos os dias? Aqui no canal já tem um vídeo que eu falei sobre um método do TSD, que é justamente sobre fazer uma pequena parte todos os dias com constância. Eu espero muito que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. Se você não estiver inscrito no canal, já se inscreva. Envie esse vídeo também para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.